E aí, a penúltima coisa que eu queria falar com vocês hoje é sobre a legislação. Legislação eu acho que é mais simples de entender que doutrina e jurisprudência porque está no nosso dia a dia. Então, eu acredito que não seja um empecilho para vocês, enfim, não seja uma dificuldade muito grande. A legislação, ela são as leis, assim, de forma bem rude, assim, bem a grosso modo, são as leis, os decretos, as emendas legislativas, tudo que está nesse sistema é considerado uma legislação. Quem legisla? Tecnicamente todos legislam, mas quem tem o poder efetivo de legislar é quem está na Câmara, né, dos deputados e do Senado. Então, eles têm poder efetivo de votação, efetivo de propor, enfim, tem alguns critérios mais específicos para eles, né? Mas como que a legislação afeta? A legislação é aquilo que regula o nosso sistema e é um dos principais pilares, assim, para quem estuda direito, para quem exerce a advocacia, é um dos principais pilares para você se guiar sobre o que tá certo e o que tá errado. E brechas, né? Brechas também na legislação são muito importantes para quem está atuando na área. Então, a legislação, o principal foco que eu queria falar com vocês de legislação é sobre a segurança jurídica, que está atrelado, como eu falei para vocês, à jurisprudência. Quando se julga alguma coisa, quando alguma coisa gera coisa julgada, que é justamente a imutabilidade daquela sentença, que faz gerar um precedente, quando isso acontece, aquela legislação específica vai se tornando cada vez mais num sentido, né? Ela vai tendo cada vez mais uma direção. E aí, conforme vai sendo julgado, conforme vai tendo a mesma decisão para aqueles casos específicos, mais aquela legislação é interpretada de um jeito. Então, isso causa um efeito que a gente chama no direito de segurança jurídica. E aí, por que a segurança jurídica é importante para a gente, né, do direito? A segurança jurídica é importante não só para a gente no direito, mas para a cidadania como um todo, para o país como um todo, para a ordem social como um todo, porque ela nos dá instabilidade. Então, quando a gente pensa que a gente está seguro, que a gente está estável, que aquela lei, aquela regra vigente, ela não tem mutabilidade, né? Ela vai ser julgada daquela forma porque o entendimento é dessa forma, porque a jurisprudência é dessa forma, porque a doutrina entende dessa forma, fica mais fácil, fica mais coerente de se julgar casos relacionados a isso. E essa coerência, essa facilidade de julgar os casos que tem essa direção na legislação, tem um outro efeito positivo no sistema judiciário, que é a celeridade dos processos. E aí, o que seria a celeridade? É da própria palavra mesmo. É a rapidez, a fluidez com que os processos são decididos. Então, isso faz com que a máquina do sistema judiciário tenha uma rotação maior, tenha uma rotatividade maior e melhor, mais positiva do ponto de vista técnico, do ponto de vista de atender às demandas da população. Então, se torna mais fácil de julgar um processo, de resolver, de solucionar e de entregar essa demanda de forma mais eficiente para a população. Então, tem uma legislação que causa essa segurança jurídica, que é uma legislação favorável, que é julgada de forma X, faz com que a gente tenha um sistema judiciário melhor. Então, nem sempre isso acontece, tem muitas, eu acho que a maior parte da legislação, ela é ambígua, ela tem brechas, né, então, e assim, que bom que tem, porque senão também não tinha direito, mas é bom que vocês reflitam sobre até que ponto
as brechas são positivas e até que ponto as brechas são negativas, né? Então, fica aí esse dever de casa para vocês também, de refletir sobre isso, sobre como que a legislação impacta a sociedade, sabe? Às vezes, e aí é o que eu conversei com vocês na aula passada, se eu não me engano. Às vezes a gente tem, por exemplo, a legislação da cota de participação de mulheres na candidatura para, enfim, se tornarem elegíveis para algum cargo político. Isso foi efetivo? A forma que foi feita foi efetiva? Está faltando alguma coisa para se tornar mais efetiva? Está faltando alguma coisa para dar segurança jurídica para que elas se candidatem, que vão à frente realmente? Como que são esses dados? Como que é o antes e o depois dessa legislação? Então, isso são coisas que vocês têm que pensar não só enquanto futuros estudantes de direito, futuras advogadas, mas como cidadãs, como pessoas que convivem em sociedade, sabe? O quanto que aquilo ali me afeta, o quanto que aquilo ali está sendo efetivo para mim, sabe? Para mim, que eu falo não só para vocês, pessoas, mas para mim é coletividade. Tô falando para mim porque somos todas mulheres no grupo, mas a intenção era justamente falar no coletivo, sabe? Se insiram dentro de grupos que vocês se identificam e pensem como que as legislações feitas para vocês, se tem, porque às vezes não tem, como que elas impactam vocês, sabe? Como que vocês, às vezes, poderiam propor melhorias sobre isso. Então, pensem a respeito disso, pensem a respeito desse sistema que a gente tem hoje e me voltem com respostas. Sobre legislação, era isso que eu tinha para falar com vocês.